Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para fazer a correção do exercício de revisão para a prova, certo? Vocês receberam aí, junto com a aula de revisão, uma atividade, um exercício de revisão. Eu imagino que vocês já tenham respondido, né? Deu tempo de responder. Nós iremos aqui agora fazer a correção comentada para que vocês compreendam melhor o conteúdo, verifiquem se ficou alguma dúvida, verifiquem seus erros e acertos e o objetivo é que vocês aprendam aí com seus erros e acertos. E se preparem melhor para a prova, evidentemente. Então, vamos aí fazer a correção. Peguem o exercício de revisão no caderno se estiver copiado, respondido no caderno, ou então a folha se tiver impressa. Peguem aí o exercício de revisão. Vamos lá? Bom, a primeira questão traz aí, o tema da primeira questão é tempos verbais. Vocês vão perceber aí que todo exercício é sobre verbos, já que todo o conteúdo da prova é sobre verbos. Então, indique os tempos verbais nas frases. Quando a gente fala de tempo verbal, vocês vão perceber que todas essas letras trazem frases no indicativo, que é o modo mais comum, mais fácil, mais conhecido. Então, quais são os tempos do indicativo? Presente, pretérito perfeito, imperfeito e futuro do presente ou do pretérito, certo? Então, um desses aí Vamos lá. Letra A. Papai gosta de verdura. Se ele gosta, qual é o tempo? Presente. Letra B. José ganhou uma bola. Ganhou, pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Pretérito perfeito. Já que ele ganhou, ação encerrada e concluída no passado. Vocês vão perceber aí que nesse exercício ele está muito simples, então ele não traz aí as versões do pretérito ou do futuro, traz apenas as versões simples. Então, você pode colocar só pretérito, que tá tudo certo, tá? Damião estudará a lição. Pretérito, presente ou futuro? Futuro. Estudará. Marisa acordou cedo. Acordou, pretérito, ok? Os meninos jogarão basquete. Futuro. O garoto vende pipoca. Essa ação acontece no momento presente. Eu venderei meu relógio. Venderei. Futuro. Ok? Eu canto muito bem. Canto. Ação ocorrida no momento presente. Presente. E, por fim, eu vendi minha bicicleta. Vendi. Pretérito. Percebam aí que eu coloquei apenas os tempos básicos, digamos assim, pretérito, presente e futuro. Se acontecer na avaliação, na prova, uma questão parecida com essa, e você quiser colocar, por exemplo, José ganhou uma bola. Se você quiser indicar que o tempo verbal dessa frase é pretérito perfeito, eu vou acertar, porque é pretérito perfeito. Porém, se você quiser colocar só pretérito, também tá certo. Quando eu pedir para indicar o tempo, mas se estiver especificando lá que eu quero que você coloque se é pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, se é futuro do presente ou futuro do pretérito, você vai ter que fazer essa diferenciação, ok? Segunda questão. Trouxe aí, um conjunto de verbos, trouxe vários verbos aí, aleatórios, para você colocar, encaixar cada um na sua conjugação. Vamos relembrar aí quais são as conjugações. Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er ou or, Vale sempre relembrar que o or está na segunda conjugação. E ir, terceira conjugação. Então, como é que ficou lá a primeira conjugação? Estudar, andar, contar, falar e amar. Na segunda conjugação ficou prender, receber, trazer, esconder e comer. Terceira conjugação,
vestir, pedir, subir, partir e ouvir. Cada qual no seu espaço correspondente, certo? Verifiquem se vocês fizeram dessa forma. Se não, dá uma consertada e dá uma corrigida para que não haja erros na hora de estudar para a prova. Tá certo? Vamos lá. Terceira questão. Reescreva as frases pelos tempos adequados dos verbos indicados nos parênteses. Vocês vão aí analisar o contexto da frase e perceber o tempo dela pelo contexto da frase. E aí você vai pegar o verbo que está entre parênteses e vai conjugá-lo no tempo que a frase exige, certo? Então, ontem eu conhecer, como é que fica? O verbo conhecer no pretérito fica o quê? Conheci. Então, como é que você vai completar essa frase aí? Ontem eu conheci um lobo do mar. Simples assim. Letra B. No mês passado, os alunos estudar verbos. Como é que é o verbo estudar no mês passado? Estudaram, certo? Pretérito. Eu consigo compreender qual é o tempo pelas dicas que a frase traz. Hoje, o verbo estar, como é que fica hoje? Hoje está um bonito dia, e está mesmo. Hoje está um bonito dia, certo? Letra D. No próximo ano, eu... Como é que fica o verbo estar aí no futuro? Estarei. No próximo ano, eu estarei no ensino médio. Isso aqui só para quem está no nono ano, tá, gente? Então, como é que ficou? Letra A, conheci. Letra B, estudaram. Letra C, está. E letra D, estarei. Ok? Muito simples, muito fácil e muito tranquilo. Quarta questão. Conjugue os verbos abaixo no presente do indicativo. Qual é o presente do indicativo, gente? A ação ocorrida no momento presente, sem sombra de dúvidas. Um dos tempos mais fáceis de você conjugar aí. Eu trouxe dois verbos, cantar e estudar. Como é que fica? Cantar. Vamos lá, vamos conjugar o verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais e eles ou elas cantam, certo? Verbo estudar, como é que fica no presente indicativo? Que é o que vocês têm que estar fazendo aí agora. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais e eles ou elas estudam, certo? Muito simples aí, não tem erro. Verifiquem aí. Tudo tranquilo? Quinta questão. O Papa teria morrido logo depois. A locução verbal composta por um verbo flexionado no futuro do pretérito e por uma forma nominal no particípio sugere efeito de incerteza. Vamos analisar essa questão, essa afirmação, para dizer se está certo ou está errado. Bom, teria morrido. Teria é a conjugação verbal, né? Teria. E morrido é uma das três formas nominais do verbo. Lembrando quais são? Infinitivo, gerúndio e particípio, né? Elas duas formam o verbo teria e a forma nominal morrido, teria morrido, formam uma locução verbal, que é composta, né, por dois verbos. Uma no futuro do pretérito e outra forma nominal no que? Particípio. Como é que eu vou saber disso, professora? Vamos analisar. Teria, futuro do pretérito. Aconteceria, mas não vai acontecer mais. Isso é característica de quê? Futuro do pretérito. Uma coisa que aconteceria, mas ficou no passado. Então, teria, futuro do pretérito. Morrido. Qual é das três formas nominais do verbo que está o nome morrido, gente? Particípio. Vamos relembrar aí como é que ficaria esse verbo nas três formas nominais? Infinitivo, morrer. Gerúndio, morrendo. E particípio, morrido. Então, é uma forma nominal.
Essa união aí do verbo teria com a forma nominal morrido, teria morrido, sugere o efeito de incerteza? Sim, está correto. Quando eu digo o Papa teria morrido logo depois, eu não estou afirmando um fato com certeza, eu estou trazendo aí a incerteza nessa oração, certo? Entenderam aí? Sexta questão. O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de maneira adequada em todas as alternativas, exceto, gente, para tudo. Prestem muita atenção nesse enunciado. Quando eu pedir exceto, ou quando eu disser incorreta, ou quando eu disser menos a alternativa, quer dizer que eu estou pedindo para você marcar aquela que está errada, aquela que o que tem naquela letra está errado, está incorreto. Então, quando eu falo exceto, eu estou pedindo para você marcar a exceção. Se todas estão sendo utilizadas de forma correta, existe apenas uma exceção aí, uma em que está incorreta. Eu quero que você marque essa exceção. Então, quando eu digo o gerúndio, uma das formas nominais do verbo, está sendo utilizado de maneira adequada em todas as alternativas, exceto, eu estou pedindo para você marcar a exceção, aquela que está incorreta. Ficou compreendido isso aí? Caso tenha algum tipo de enunciado com esse teor na prova, vocês vão entender que eu estou pedindo para marcar a incorreta, a exceção. Ok? Vamos lá. Letra A. A vida vai passando enquanto estamos ocupados fazendo planos. Qual é aí, gente, a forma nominal do verbo? Eu preciso que vocês identifiquem também. Passando, né? Letra B. Eles estavam sorrindo, brincando e aproveitando o passeio no parque. Quais são as formas nominais nessa frase? São 3. Sorrindo, brincando e aproveitando. Certo? Letra C. Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. Essa aí é a exceção. Vocês vão perceber que eu deixei bem marcado aí na correção. Por que exceção? Eu vou explicar daqui a pouco. Qual é o gerúndio dessa frase? Entrando, certo? E a letra D, ando procurando soluções para meus problemas. Qual é o gerúndio? Procurando. Por que em todas está correta, menos na letra C? Porque quando eu digo que a vida vai passando, realmente traz a ideia aí de uma ação que está acontecendo. Então, o gerúndio foi aplicado de forma correta. Quando eu digo, eles estavam sorrindo, brincando, aproveitando, também, a mesma coisa, a ação verbal, ela está ocorrendo durante o período, não ocorre de uma vez só, vai ocorrendo. O gerúndio é usado da forma correta. Quando eu digo assim, isso aqui é frase de atendente de telemarketing, tá, gente? É muito fácil de entender isso aí. Eu vou estar entrando em contato para estar resolvendo o problema. Entrando e resolvendo, que são os gerúndios dessa oração, eles estão sendo usados da forma incorreta. Por quê, professora? Porque eu não vou estar entrando em contato, eu vou entrar em contato. E eu não vou estar resolvendo, eu vou resolver o problema. São ações que, quando elas são realizadas de uma vez só. Uma ação só. Entrar em contato e resolver o problema. Não é uma coisa que você fica fazendo ao longo de um tempo. Tem que fazer um tempo específico. Então, estar entrando em contato e estar resolvendo o problema é um exemplo muito claro de gerundismo, que é o uso excessivo e indevido dos gerúndios. Compreenderam por que a exceção? Todas as outras alternativas, o gerúndio está sendo usado da forma correta. Certo? Questão 7. Percebam aí que a questão 7, nós trazemos aí a estrutura verbal. O que é estrutura verbal, professora? Lembra aí da revisão? Quando você pega um verbo e separa ele em pequenos pedacinhos
e cada pedacinho desse tem um nome e tem uma função. Então, assinale V, verdadeiro, F para falso. Nós temos aí algumas afirmações sobre os verbos e eu preciso que vocês me digam se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Letra A diz que radical é a parte do verbo que contém a maior significação de um verbo. Verdadeiro. Quando eu digo cantar, então vou conjugar aqui. Quando eu digo cantamos, cante, que é o radical, ele é a maior parte do verbo e ele traz o significado do verbo. Quando eu falo só radical, cante, eu já sei de que ação está se referindo, a ação de cantar. Então, sim, o radical é a parte do verbo que contém a maior significação de um verbo, está correto, é verdadeiro. Letra B. As desinências indicam a pessoa, o número, o tempo e o modo verbal? Sim. É isso que as desinências fazem. O que é desinência, professora? Vamos ao nosso exemplo. Cantamos. A desinência é mos, né? Indica aí que está no modo indicativo, no tempo pretérito perfeito, primeira pessoa do plural. Todas essas 4 informações estão contidas em mos. Então, é a desinência. Está verdadeiro. Isso aí é verdadeiro, a letra B. As desinências indicam a pessoa, o número, o tempo, o modo verbal. Correto. Letra B, verdadeiro. Letra C. A vogal temática indica a conjugação a que o verbo pertence. É verdadeiro, né? Quando eu digo assim, cantar, qual é a vogal temática? A. Essa vogal temática indica que é a primeira conjugação. Então, letra C, verdadeiro, certo? Letra D. Verbos na forma infinitiva terminam em RA? Não, está incorreto, falso. A forma infinitiva dos verbos é o quê? Ar, ou ir. Está incorreto a letra D. E letra E, o verbo trazer é regular? Não, está incorreto, falso. O verbo trazer, ele é irregular. Eu trago, tu trazes, ele traz. Perceba aí que na conjugação o radical, ele muda. Não é regular, é irregular. Então, como é que ficou? A, V, verdadeiro. B, V de verdadeiro. C, V de verdadeiro. D, F de falso. E E, F de falso. Certo? 8ª questão e última questão. Tem a ver aí com os verbos regulares e irregulares. Nós temos aí uma série de verbos: despedir, ver, parar, contar, dançar, pensar e ouvir. E vocês vão ter que encaixar cada um no seu respectivo local, se ele é regular ou se ele é irregular. Lembrando, os verbos regulares são aqueles que, em todas as suas conjugações, em todos os modos e em todos os tempos, o radical não varia, é imutável. E os verbos irregulares, quando o radical ou as desinências mudam de um modo para outro ou de um tempo para outro. Então, como é que eu vou saber se é regular ou irregular, professora? Conjugue cada um dos verbos. Não precisa conjugar em todos os tempos, todos os modos. Escolhe um tempo aí, um modo. Eu prefiro escolher o presente indicativo, que é o modo e o tempo mais simples possível e você consegue perceber só nessa conjugação se ele é regular ou irregular. Então, vamos lá. Despedir. Eu despeço, tu despedes e ele despede. Aí você já descobriu o que ele é. Despeço e despedir. O radical já mudou de um para o outro. Se o radical já mudou e da primeira pessoa para a segunda, irregular. Ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós veis, eles veem. Verbo regular.
mesmo radical sempre. Parar. Eu paro, tu para, ele para, nós paramos, nós parais, eles param, o radical se mantém igual, certo? Contar. Eu conto, tu contas, ele conta, nós contamos, nós contais, eles contam, regular. Dançar, mesma coisa, eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vai dançar e eles dançam. Radical, imutável, conjugação regular. Pensar, eu penso, tu pensa, ele pensa, nós pensamos, nós pensais e eles pensam. Conjugação regular. E ouvir, eu ouço, tu ouves, ele ouve, parou tudo, gente. Mudou o radical aí da primeira pessoa para as outras. Então, ouvir irregular. Como é que ficou? Verbos regulares. Parar, contar, dançar, pensar e ver. E os verbos irregulares, despedir e ouvir. Certo? Bom, espero que vocês tenham feito aí a correção corretamente. Verificado aí seus níveis de erro e acerto. Verifiquem quando errou, por que de ter errado, qual foi a explicação aí. E corrijam, para que vocês não estudem para a prova com a correção feita da maneira inadequada, certo? Então, estudem pelo livro, pela gramática, pelo exercício de revisão, por outros exercícios e boa sorte, boa prova!